pessoal, tudo bem? É o seguinte, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a fisiologia do sistema endócrino, tá? Então você que tá aí, tá com dúvidas sobre como funciona esse sistema, hoje a gente vai ter uma noção aí geral sobre o funcionamento de um sistema muito importante chamado de sistema endócrino, tá? Então eu vou colocar aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber a respeito desse sistema é com relação à sua função. Então, qual é a função do sistema endócrino? E aí, quando a gente pensa na função do sistema endócrino, a gente tem que ter em mente que o sistema endócrino ele tem uma função sistêmica no organismo. A gente vai entender muito bem isso quando a gente começar a falar dos hormônios que compõem esse sistema. Então, qual vai ser a função desse sistema? O sistema endócrino está envolvido com o crescimento. Então, o sistema endócrino regula o crescimento. Existe um hormônio que a gente chama de GH, o hormônio do crescimento. Se você liberar muito GH durante os primeiros anos de vida, você vai crescer muito, você vai ter uma altura relevante. Se você secretar menos GH durante essa fase, você vai ser menor. Então, ele regula o crescimento, tá? Outra característica do sistema endócrino é que ele está envolvido na reprodução também. Então, quando a gente as mulheres começam a ovular mensalmente, isso é regido por por hormônios, tá? Como, por exemplo, o estrogênio, níveis de progesterona, LH, FSH, esses hormônios eles regulam tanto a produção dos gametas, como o ciclo menstrual, né? No homem regula a produção de testosterona, que também é um outro hormônio, e também regula a produção de espermatozoide. Então, tudo isso é de competência, de regulação da competência do sistema endócrino. Também é uma função muito importante. Outra função do sistema endócrino é a regulação. Regulação do quê? De bilhões de coisas que vocês possam imaginar. O sistema endócrino ajuda na regulação da quantidade de glicose no sangue. Ele regula a quantidade de calcemia, ou seja, a concentração de cálcio no sangue. Ele regula a quantidade de líquido no nosso corpo, tá? Então, tudo isso é regulado pelo sistema endócrino através da secreção de alguns hormônios que vocês vão estudar todos eles. Outra coisa que esse sistema é responsável é pelo metabolismo, tá? O que é metabolismo? São as reações que acontecem na célula e essas reações a gente chama de metabolismo celular. O metabolismo ele pode ser acelerado, ou quando essas reações acontecem de maneira rápida, e ele pode ser lento, quando essas reações acontecem de maneira lenta. Sabe aquela pessoa que come igual um desgraçado todos os dias, como se o mundo fosse acabar, como se não houvesse amanhã, come muita besteira, McDonald's todo dia, come tudo que não presta nessa vida, sorvete, toma café da manhã com Coca-Cola e quando você olha para a pessoa é um palito de fósforo, né? Super magra. Normalmente essas pessoas que comem de tudo e comem muito e elas mesmo assim são magras, são pessoas que têm um metabolismo extremamente acelerado. E tem aquelas pessoas que só de pensar, né? Só de pensar, não precisa nem comer. Pensou no bolo de chocolate, pensou no sorvete, pronto, já engordou 1,5 kg. Essas pessoas que não podem se alimentar livremente, elas têm que realmente ter um controle sobre o que ela ingere, sobre a sua alimentação, tem que manter uma alimentação saudável, senão ela engorda. São pessoas que normalmente têm um metabolismo lento. E quem regula esse metabolismo? Quem é culpado disso? É o sistema endócrino. A gente também vai ver isso aí, tá? Então, o sistema endócrino, em geral, ele faz isso aqui. Ele regula o crescimento, ele regula a reprodução, produção de gameta, né? Ele faz a regulação de diversos componentes do nosso corpo, como a calcemia, a glicemia. Ele também controla o metabolismo. Então, essas são as principais funções do sistema endócrino. E agora a gente vai aprender quais são os componentes desse sistema. Então, o sistema endócrino ele possui alguns componentes.
quais são os componentes do sistema endócrino? Primeiro, o sistema endócrino ele é composto de uma glândula. Então, existe aí uma glândula, e não é qualquer glândula, é uma glândula endócrina, porque existem dois tipos de glândulas no nosso corpo. A gente tem a glândula exócrina, que é aquela glândula que secreta uma substância que não é um hormônio, é uma substância que vai cair em cavidades, como, por exemplo, as glândulas gástricas, que vão secretar o suco gástrico, né, que é a parietal, a principal. As glândulas salivares, que secretam a saliva. As glândulas sudoríparas, que vão secretar o suor. Isso vai para fora do corpo para a cavidade. Isso é uma glândula exócrina, não pertence ao sistema endócrino. As glândulas que pertencem ao sistema endócrino, obrigatoriamente, são glândulas que secretam hormônios. Mas o que é o hormônio? O hormônio é uma substância, tá? Que vai cair na corrente sanguínea e que vai atuar em alguns órgãos-alvos. Em vários, inclusive, normalmente, ela não tem um único órgão-alvo. Que pode aí atuar e interferir no funcionamento de outros órgãos que muitas vezes está longe da glândula endócrina que produziu esse hormônio. Como assim? Então, a gente tem a glândula endócrina, que é um órgão que vai produzir, ou um órgão ou uma célula, tá? Que vai produzir um hormônio, e aí esse hormônio ele pode ficar armazenado dentro da célula ou não, a gente vai ver isso aí, tá? E aí esse hormônio ele vai ser liberado na corrente sanguínea. Então, os componentes são glândula endócrina, que secreta uma substância que cai na corrente sanguínea, que no caso a gente vai chamar essa substância de hormônio. Então, tá aqui o vaso, isso aqui é o vaso sanguíneo. Aqui a gente tem o hormônio. O hormônio vai cair na corrente sanguínea, secretado pela glândula endócrina, cai na corrente sanguínea e ele vai ter um órgão-alvo. Vai existir um outro órgão aqui, que pode ser outra glândula ou não, depende muito, mas esse órgão-alvo ele vai ter um receptor, tá? E este receptor é um receptor para este hormônio. Então, aqui a gente vai ter esse hormônio circulando pela corrente sanguínea. Quando ele encontra o órgão-alvo, ele sai do vaso sanguíneo e, adivinha, ele se liga ao receptor e ele vai desencadear uma resposta neste órgão-alvo. Então, esses são os componentes do sistema endócrino, a glândula endócrina e o hormônio, tá? Quem sofre a ação do sistema endócrino são os órgãos-alvos. Se é chamado de órgão-alvo, ele precisa obrigatoriamente ter um receptor e esse receptor é um receptor para algum hormônio. Aí ele é chamado de órgão-alvo. Se ele não tiver um receptor para o hormônio, não adianta, ele não responde à presença do hormônio. Bom, agora vamos dar nome aos bois, né? A gente falou de uma maneira geral os componentes, a gente chamou os componentes do sistema endócrino de glândula endócrina e hormônio. Mas agora a gente tem que saber quais são as glândulas endócrinas do corpo e quais são esses hormônios. Então, vamos numerar algumas glândulas que pertencem ao sistema endócrino. Então, vamos lá. Primeira glândula que eu quero falar para vocês é chamada de glândula pineal. A glândula pineal, ela fica situada no encéfalo, numa região específica do sistema nervoso central chamada de diencéfalo. Essa glândula, ela secreta um hormônio chamado de melatonina. Não é melanina da pele, é melatonina. É um hormônio muito importante na regulação do ciclo sono-vigília, tá? Então, esse hormônio ele é muito importante nesta regulação. O órgão que faz parte do sistema endócrino é um órgão muito importante chamado de hipotálamo. É uma estrutura, né, que faz parte também do diencéfalo, assim como a glândula pineal, que fica ali no epitálamo, no diencéfalo. O hipotálamo também é uma estrutura do diencéfalo, né? O hipotálamo ele é composto de vários núcleos, tá, gente? A gente vai encontrar muitos núcleos no hipotálamo, cada núcleo responsável por uma coisa, tá bom? Mas de maneira geral, o hipotálamo, ele secreta também alguns hormônios e a gente vai chamar esses hormônios, por enquanto, de hormônios liberadores, que são os hormônios que vão estimular uma outra glândula, que eu já coloco ela aqui embaixo,
que é a hipófise. Então, quando o hipotálamo secretar os seus hormônios liberadores, ele vai estimular a hipófise a secretar os seus outros hormônios, que a gente já vai ver quais são. Outro hormônio que o hipotálamo libera, a gente vai chamar de somatostatina, que é um hormônio que vai inibir a hipófise, tá? E aí a gente tem os hormônios liberadores que estimulam a hipófise, a gente tem a somatostatina, que é um hormônio que vai inibir a hipófise, tá? A gente também tem liberação de neurotransmissor muito importante, que também tem um efeito sobre a hipófise, que é a dopamina, mas enfim, nós não vamos entrar nesse quesito agora. E a hipófise? A hipófise também é uma glândula endócrina muito importante e ela é dividida em duas partes, tá? Então, quando vocês olharem a hipófise, ela tem mais ou menos essa aparência. E aí a hipófise, ela é dividida numa região anterior, que a gente vai chamar de adenohipófise, e uma região posterior, que a gente vai chamar de neurohipófise. Tá? Então, nós temos uma região anterior, adenohipófise, e nós temos uma região posterior, chamada de neurohipófise. Ela é dividida assim porque ela tem origens embriológicas diferentes. Então, a neurohipófise é derivada do ectoderma, a adenohipófise é derivada do mesoderma. Então, ela tem origem biológica diferente, mas fazem parte de uma única estrutura, que é a hipófise. Outra coisa que elas têm de diferente é que elas secretam hormônios diferentes. Por exemplo, a adenohipófise, ela vai secretar aqui hormônios, como, por exemplo, o hormônio GH, que é chamado de hormônio do crescimento. Ela também secreta o hormônio ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Ela também vai secretar o hormônio LH, hormônio luteinizante. Ela vai secretar FSH, hormônio folículo estimulante. Ela também vai secretar prolactina, que é um hormônio que vai estimular a produção do leite, tá? Ela também secreta o hormônio TSH, que é o hormônio tireoestimulante, certo? Então, nós temos o GH, ACTH, LH, FSH, prolactina e TSH. Tudo isso liberado na região anterior da hipófise, na adenohipófise. E a neurohipófise, ela vai secretar ocitocina e um hormônio chamado de ADH, antidiurético. Você pode ver nos livros também o nome de vasopressina. Certo? Vamos ver aqui, de uma forma geral, a função de cada um. GH é um hormônio do crescimento. Então, a gente vai ver como é que ele atua. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, ele vai estimular as adrenais. Também vamos ver isso aí. LH e FSH, você já deve ter ouvido falar em sistema reprodutivo. Ele vai estimular as gônadas, tanto feminina quanto masculina. Prolactina, produção de leite. TSH, tireoestimulante, vem de tireoide, vai estimular a tireoide. Ocitocina é chamado de hormônio do amor, tá? Existe até vários pesquisadores que se dedicam ao estudo do amor e eles verificam que a maioria deles concordam que a ocitocina, ela é um hormônio que a gente libera quando a gente está, por exemplo, apaixonado. Então, aquele momento que tu tá todo, ai, ela é linda, ele é lindo, ele é perfeito, ai, desliga você primeiro, não, você e tal. Toda aquela coisa de início de namoro, sabe? Aquele friozinho na barriga, que você fica toda hora pensando naquela pessoa, aquela obsessão, né? Que, de certa forma, a paixão, ela tem uma característica bem parecida com pessoas obsessivas, compulsivas. Pode ver que você só consegue pensar naquela pessoa, só consegue falar daquela pessoa, só consegue fazer as coisas em função daquela pessoa. Isso aí é relacionado à liberação de ocitocina. Eu acabei com o amor, né? Eu acabei com o romantismo do amor aqui. Mas a ocitocina já foi comprovada que é a molécula que é liberada quando a gente está apaixonado. E também é uma molécula que é liberada para a gente se relacionar com outras pessoas que não necessariamente têm uma característica amorosa envolvida.
tá? No sentido romântico da coisa. Então, por exemplo, quando nós abraçamos os nossos pais, por exemplo, a gente libera a ocitocina. Quando a gente está brincando com os nossos cachorros, a gente está liberando os nossos pets, a gente está liberando a ocitocina. Então, a ocitocina, a liberação de ocitocina medeia aí as nossas relações sociais. Inclusive, abrindo um parêntese, tem gente que gosta de gato, tem gente que não gosta. Independentemente disso, foi feito um estudo, algumas pessoas até falam, né, que gato é interesseiro, né, não tem tanta relação com o seu parceiro, com o seu dono, quanto o cachorro, né? O cachorro é o melhor amigo do homem. Então, de onde vem essa história toda? Na verdade, eles já fizeram um estudo, eles pegaram os donos de pets, de diferentes pets, né, cachorro e gato, compararam. O dono ficava brincando com esse cachorro ou com esse gato durante um tempo e depois eles mediam o nível de ocitocina após a brincadeira com o dono. E eles verificaram que, na presença do dono, o cachorro aumentava o nível de ocitocina cerca de mais de 50% a mais. E o gato é apenas 30 e poucos por cento a mais. Então eles verificaram que os cachorros têm uma relação mais intensa do que os gatos com seus donos por causa da liberação da ocitocina. Então, está muito envolvido com isso. Outra coisa que a ocitocina está envolvida é também com a ejeção do leite. Então, o leite ele é produzido e isso é mediado pela prolactina, mas ele é eliminado pela liberação de ocitocina, tá? E o antidiurético, olha só, quando você toma um diurético, você faz mais urina, né? Então você elimina líquido. Você quer desinchar, você toma um diurético. Um antidiurético é um hormônio que impede a perda de líquido. Então, quando a gente libera o antidiurético, ele vai atuar lá no rim e vai fazer o rim reter mais líquido. Se o rim retém mais líquido, diminui o volume de urina. A gente perde menos líquido, tá? Esse hormônio é um hormônio muito importante para a manutenção da osmolaridade, para a manutenção do líquido do corpo. E ele pode ser chamado de vasopressina, porque se a gente retém muito líquido, a gente vai aumentar o volume sanguíneo. Aumentando o volume sanguíneo, a gente vai ter um aumento da pressão arterial. E aí, aumento da pressão nos vasos, vasopressina. Tá? Então, esses são os hormônios da hipófise. E eles são estimulados pelo hipotálamo ou eles podem ser inibidos pelo hipotálamo, dependendo se ele vai liberar os hormônios liberadores ou se ele vai liberar a somatostatina. Então, a somatostatina é inibitória sobre a hipófise e os hormônios liberadores são excitatórios sobre a hipófise. Continuando os componentes, depois a gente vai explicar melhor essa relação aí hipotálamo e hipófise, que é um eixo hipotalâmico hipofisário que é muito importante para o entendimento do sistema endócrino, tá? Então depois a gente volta nesse aspecto. Então vamos continuar falando aqui das glândulas que compõem esse sistema. Então, quarta glândula. Uma outra glândula muito importante, então além da pineal, hipotálamo, hipófise, a gente vai ter a tireoide. A tireoide é uma glândula muito importante, está ali um pouco abaixo da laringe, né? Na frente da traqueia, a gente tem aí a tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que secreta 3 hormônios. A gente tem o hormônio T3, hormônio T4 e um outro hormônio chamado de calcitonina. Esses são os 3 hormônios secretados pela tireoide. T3 e T4 são hormônios que estão relacionados ao metabolismo. Então, se você libera muito T3 e muito T4, você tem uma chance de ter um metabolismo mais acelerado. Então, aquela pessoa que tem um metabolismo acelerado, ela tem altas produções de T3 e T4. Detalhe que o nome é triiodotironina, tá? Ou tiroxina. São todos hormônios que, para serem produzidos, eles precisam de iodo. Então, se eu não tenho iodo, eu não consigo produzir T3 e T4. Isso é o que acontece em muitas crianças subnutridas que têm deficiência de iodo no organismo e isso vai causar hipotireoidismo, diminuição dos hormônios tireoidianos, e isso pode causar déficits extremos, né? A criança não vai se desenvolver da forma adequada por uma deficiência desse hormônio, porque esses hormônios regulam o metabolismo.
E a calcitonina? Para eu falar da calcitonina, eu tenho que falar também de outra glândula que fica ali atrás da tireoide, que na verdade são 4 glândulas. A gente chama de paratireoide. A paratireoide são 4 bolinhas pequenininhas que ficam na região posterior da tireoide, que secreta apenas um hormônio que é chamado de PTH, chamado de paratormônio. Esses dois carinhas aqui, calcitonina com paratormônio, eles estão envolvidos na regulação do que a gente chama de calcemia. Que é isso? Nível de cálcio no sangue. Vamos lá, gente, pra gente entender melhor esse processo de paratormônio e calcitonina no controle da calcemia, funciona da seguinte maneira. Diminuir o cálcio no sangue, a gente vai ter a liberação de paratormônio. O paratormônio vai fazer uma série de coisas, vai aumentar a absorção de cálcio intestinal, vai diminuir a eliminação de cálcio na urina, vai diminuir vai aumentar a absorção de cálcio que vem do alimento e tal. Tudo isso vai resultar no aumento da concentração de cálcio no sangue, vai estimular a reabsorção óssea. Os osteoclastos lá vão começar, né, a destruir matriz óssea e começar a jogar cálcio na corrente sanguínea. Aí a gente vai ter, com a liberação do paratormônio, um aumento da concentração de cálcio. Bom, da mesma forma, o aumento da concentração de cálcio vai promover a liberação de calcitonina. E a calcitonina vai justamente fazer o contrário, aumentar a eliminação de cálcio, né? Diminuir a reabsorção óssea e aumentar a formação de matriz óssea. Então, os osteoblastos vão começar a pegar cálcio lá da corrente sanguínea para fazer o osso, tá? A gente vai diminuir a absorção de cálcio que vem dos alimentos. Tudo isso vai acontecer ao contrário, né? E aí, no final das contas, a gente vai ter uma diminuição da calcemia, que vai resultar na liberação do PTH, que aumenta a calcemia, calcitonina, que diminui a calcemia, e isso aqui fica no ciclo, e o equilíbrio disso a gente tem a calcemia, tá? Outra glândula também que faz parte do sistema endócrino é o timo. O timo secreta um hormônio que a gente chama de timosina, que é um hormônio muito importante na maturação dos linfócitos. Então, está muito relacionado ao sistema imunológico, tá bom? Outra glândula aí que a gente pode mencionar são as adrenais, ou também chamado de suprarrenais, que são 2 glândulas em forma de chapéu que ficam em cima dos rins, tá? As adrenais ou suprarrenais, se a gente imaginar como que é uma adrenal, ela é uma glândula que tem uma região... tá péssimo essa minha glândula, mas enfim. É uma glândula que tem uma região medular, que é a região interna, e tem uma outra região mais externa que a gente chama de região cortical. Na região cortical das adrenais, a gente tem a liberação do cortisol, a gente também vai ter a liberação de hormônios andrógenos, que são hormônios que vão se transformar em testosterona, em estrogênio, tá? Então é por isso que mulher tem testosterona mesmo sem ter testículo, porque ela tem as adrenais que produzem os hormônios andrógenos que vão se transformar em estrogênio, tá? Para o homem, e vão se transformar em testosterona para a mulher. Então os hormônios andrógenos são hormônios sexuais. A gente também vai ter liberação de corticosterona, cortisol, corticosterona, tá? A gente também vai ter liberação de um hormônio chamado de aldosterona, que é um hormônio muito importante na manutenção da nossa osmolaridade, porque diferentemente do ADH, que é a vasopressina, né, que eu falei anteriormente lá da neurohipófise, ele estimula os rins a reter água. A aldosterona vai estimular os rins a reter sódio. Só que retendo o sódio tem muita afinidade com a água. Então acaba que que no final das contas a gente retém água da mesma forma, tá? Então se eu liberar o ADH, eu vou reter água.
Se eu liberar a aldosterona, eu retenho sódio que retém água. E no final das contas, os dois têm efeitos bem similares, né? Aumento ali do volume sanguíneo, aumento da pressão arterial. Outra coisa interessante com relação à aldosterona é que ela, junto com o antidiurético, a vasopressina, e junto com outro hormônio liberado pelo rim, né, que é a renina, formam um sistema muito importante que impede a hipovolemia de acontecer, né? Que a gente chama de sistema renina, angiotensina, aldosterona. E a gente vai falar desse sistema depois, tá? Muito importante para nossa volemia, para o controle da volemia. E no núcleo e na região medular das adrenais, o que a gente vai liberar? A gente libera a adrenalina e também a noradrenalina, tá? A adrenalina, ou chamada também de epinefrina, e noradrenalina, ou chamada de norepinefrina, tá? Esses hormônios, eles vão fazer parte do sistema nervoso autônomo. Lembra lá? Sistema nervoso autônomo simpático. Então, ele está envolvido aí com a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que é um sistema muito importante para a luta ou fuga. Quando a gente está submetido ao estresse, por exemplo, a gente vai ativar esse sistema. E ele tem vários órgãos-alvos no corpo: coração, aumentando a frequência cardíaca, pulmão, aumentando a frequência respiratória. Ele produz lá promove a contração a dilatação da pupila, tá? Enfim, melhora aí a circulação para os músculos esqueléticos, diminui ali todo o sistema digestório, a atividade da motilidade do sistema digestório. Tem uma série de efeitos gerais, assim, para a luta ou fuga, tá? Então, essa é uma glândula muito importante que secreta uma quantidade considerável de hormônios. E um hormônio que eu queria também mencionar é esse bem aqui, que é o hormônio cortisol. É o hormônio chamado de hormônio do estresse. Então, quando você está estressado, você libera cortisol. E aí, qual que é o problema disso? Muita gente está ficando mais tempo estressado do que tranquilo. Trânsito, desemprego, insegurança, vários problemas que a gente tem no país que nos causam a liberação de cortisol. Qual é o problema disso? É que o nosso sistema nervoso, ele não está preparado para uma ativação 24 horas por dia de cortisol. E aí, essas pessoas que não param de liberar cortisol, elas passam por diversos processos na vida delas. Um deles é o aparecimento de doenças psiquiátricas, como, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico, né? Insônia também. Então, a pessoa acaba tendo dificuldade para dormir, porque quando a gente vai dormir, a gente tem que desativar o sistema simpático e ativar o sistema parasimpático. Então, tem todo esse aspecto negativo aí que o excesso da liberação de cortisol pode causar. Outra glândula importante, além das adrenais, é uma glândula que também foi mencionada no sistema digestório, que é o pâncreas. O pâncreas é chamado de glândula mista, porque ele secreta tanto hormônios quanto substâncias que vão cair no duodeno, que é uma cavidade. Então, ele tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. O que interessa para o sistema endócrino é a parte endócrina do pâncreas. E o pâncreas, ele tem uma estrutura nele, né, que a gente chama de ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans são, na verdade, ilhas de células endócrinas no meio de um monte de glândula exócrina. Então, essas ilhas de células endócrinas a gente chama de ilhotas de Langerhans. E o que tem nas ilhotas de Langerhans? São as células alfa, as células betas e as células D, tá? As células alfas vão secretar um hormônio chamado de glucagon. As células betas vão secretar um hormônio chamado de insulina. E as células D vão secretar um hormônio chamado de somatostatina. Bom, com relação às ilhotas de Langerhans, é importante salientar que o glucagon e a insulina, eles estão envolvidos no controle da glicemia. Assim como o paratormônio
e o aparato hormonal e a calcitonina estão relacionados com o controle da calcemia, aqui o glucagon e a insulina eles estão relacionados com o controle da glicemia, ou seja, o controle dos níveis de açúcar no sangue. Quando você libera insulina, a gente vai ter uma diminuição da glicemia. Quando você libera glucagon, a gente vai ter um aumento da glicemia. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre esta regulação, certo? Então, as nossas glândulas pertencentes ao sistema endócrino, nós temos a glândula de número 9, a gente vai falar dos testículos. Detalhe, claro, a gente só vai encontrar testículo no homem, porque nas mulheres nós vamos ter os ovários, certo? No caso dos homens, os testículos, a gente vai encontrar uma célula lá no testículo que a gente chama de célula de Leydig, que vai produzir a testosterona. E lá nos ovários, a gente tem duas estruturas, tá? A gente tem os folículos ovarianos e a gente tem também, durante aí o ciclo menstrual, a gente tem a formação de uma estrutura chamada de corpo lúteo. E essas duas estruturas produzem dois hormônios, estrogênio e progesterona. Tá? Então, essas são as principais glândulas pertencentes ao sistema endócrino. Só tem um detalhe, não são as únicas glândulas que existem no corpo. Por exemplo, se a gente pensar no coração, o coração produz um hormônio, os rins produzem hormônio, o fígado produz hormônio, a gordura, né? As células adiposas produzem hormônios, enfim, a gente tem o estômago produzindo hormônio, o intestino delgado produzindo hormônio, mas e aí, essas outras glândulas que, na verdade, algumas pessoas nem conhecem, né? Nem sabem, por exemplo, que o coração produz hormônio. Essas glândulas aí que estão presentes nesses órgãos, a gente chama essas glândulas de quê? A gente pode dizer que essas glândulas pertencem ao sistema endócrino, sim, e elas estão dentro de um sistema que a gente costuma chamar de sistema endócrino difuso. É uma parte do sistema endócrino que contém um monte de célulazinhas que produzem hormônios que estão inseridos dentro de um órgão que naturalmente ele pertence a outro sistema. Por exemplo, quando a gente pensa no coração, a gente não vai pensar no coração como pertencente ao sistema endócrino. A gente pensa no coração e já vem logo a ideia de sistema cardiovascular. Mas ele possui glândulas ali que produzem hormônios. Então, essas glândulas que estão inseridas no coração, elas pertencem ao sistema endócrino difuso. Onde estão essas glândulas que pertencem a esse sistema endócrino difuso? É o que a gente vai falar agora. Bom, então vamos lá falar agora dos componentes do sistema endócrino difuso. Então, quais são as glândulas que pertencem ao sistema endócrino difuso? E aí a gente vai encontrar alguns. Por exemplo, no coração, a gente tem um grupo de células que produzem hormônios que é produzido principalmente no átrio direito, que é o hormônio chamado de PAN, peptídeo atrial natriurético. Na verdade, quando o coração recebe um volume sanguíneo muito alto, a gente tem o estiramento da parede do átrio e o átrio começa a produzir um hormônio chamado de PAN, peptídeo atrial natriurético, que vai atuar nos rins, estimulando a eliminação de líquido e aí, consequentemente, diminuindo o volume sanguíneo. Então, ele responde aí ao aumento da volemia, então ele reduz a volemia. Outro exemplo aí de glândulas pertencentes ao sistema endócrino difuso são os adipócitos. Ou seja, na gordura, as células ali, aquela camada de tecido adiposo que a gente tem no abdômen, que a gente tem aqui na região da cinturinha, nessas gorduras localizadas, existem os adipócitos, e os adipócitos produzem um hormônio chamado leptina, que está muito envolvido com o controle da ingestão alimentar. Então, liberação de leptina deveria inibir o nosso apetite. Nem sempre isso acontece, né?
Às vezes a gente tem uma deficiência desse hormônio que está sempre com fome, mas normalmente ele inibe a ingestão alimentar. Outro componente do sistema endócrino difuso são os rins. Os rins, eles têm função primária, eles pertencem ao sistema urinário, né? E ele tem como função primária filtrar o sangue para a formação de urina, mas ele produz um hormônio que é chamado de renina, que eu não vou falar ainda a função, que a gente vai falar desse sistema já já. Além dos rins, a gente encontra também o fígado. No fígado, a gente tem uma produção hormonal, né, de um hormônio na forma inativa, que a gente chama de angiotensinogênio. O angiotensinogênio é um hormônio produzido pelo fígado que vai trabalhar junto com a renina. Já já eu vou explicar esse processo para vocês. Faz parte também do sistema endócrino difuso. O que mais que a gente pode falar do sistema endócrino difuso? Olha só, o estômago secreta um hormônio também. Inclusive esse hormônio ele atua no próprio estômago, que é chamado de gastrina. Quando é que o hormônio é liberado? Primeiro, quando a gente pensa no alimento, a gente pode secretar a gastrina. E a gastrina vai atuar no estômago, estimulando a secreção do suco gástrico para receber o alimento, para fazer digestão. A gastrina também é liberada quando o bolo alimentar chega no estômago, e aí é transformado em quimo. Ele estica a parede estomacal e esse estímulo na parede do estômago, né? Então esse estiramento da parede do estômago vai causar ativação de neurônios sensoriais mecanorreceptores ali, que vão causar a liberação, vão estimular a liberação de gastrina. E aí a gente tem então em contrapartida a secreção de mais suco gástrico para fazer digestão. Outra forma de estimular é o próprio componente. Então, se a gente coloca aí um alimento que é rico em proteína, por exemplo, em peptídeos e tal, isso também pode estimular neurônios quimiorreceptores a estimular a secreção de gastrina. Então, está muito relacionado com o sistema digestório, mas é um hormônio, cai na corrente sanguínea, tá? Outro hormônio que a gente pode encontrar lá que participa do sistema endócrino é o duodeno. Lá no duodeno, que faz parte do intestino delgado, a gente tem a liberação de dois hormônios importantes. CCK, chamada de colecistoquinina, CCK, e também a gente vai encontrar um outro hormônio do duodeno chamado de secretina. Esses hormônios, eles são liberados do duodeno e eles são uma forma de sinalização para o pâncreas e para o fígado de que a gente precisa liberar bile lá no duodeno e suco pancreático. Então, quando o alimento chega lá no duodeno, ele precisa receber, além do suco entérico que tem ali, porque é produzido pelo duodeno, ele precisa receber a bile, que vem do fígado ou da vesícula biliar, e ele precisa receber o suco pancreático, que vem do pâncreas. E como é que o pâncreas sabe a hora que ele tem que liberar suco pancreático para ele digerir ali os alimentos? Como é que o fígado sabe quando ele tem que produzir a bile? Como é que a vesícula biliar sabe que ela tem que eliminar a bile lá no duodeno? Bom, eles vão saber via sinalização endócrina. Então, através da liberação desses hormônios. Uma coisa interessante que aconteceu comigo, né, antes de eu me formar e tudo mais, quando eu ainda estava entrando em contato com o conhecimento de fisiologia humana, eu fui fazer um exame de ultrassonografia e não sei se foi ultrassom, se foi ressonância, eu não sei. Eu sei que eu fiz um exame de imagem e nesse exame de imagem eu fui pegar o resultado dele, né? E eu ia voltar com a minha médica, mas antes eu dei aquela olhada básica, né? Dei uma lida lá no exame, no laudo do exame. E lá dizia o seguinte, que eu tinha um aumento do volume da minha vesícula biliar, tá? Então dizia lá no exame que eu tinha um volume aumentado da vesícula biliar. Eu fiquei desesperada, já achei logo que eu tava com câncer
na vesícula biliar, já comecei a chorar, já comecei a me despedir das pessoas, eu falei, pronto, eu tô com câncer na vesícula biliar. Na verdade, a vesícula biliar, ela armazena bile, mas ela só vai liberar a bile quando tiver alimento no duodeno. E eu fui fazer o exame em jejum, não tinha alimento no duodeno. Se eu não me alimentei, a bile vai ficar armazenando, a vesícula biliar vai ficar armazenando a bile até o momento em que ela receber a sinalização de que ela precisa eliminar a bile no duodeno para fazer digestão do alimento. Como é que ela recebe essa sinalização? Via endócrina. O duodeno avisa, aí galera, ó, chegou alimento aqui, vamos lá fazer a digestão. E essa é a forma de sinalização. Então é normal você ter um aumento do volume da vesícula biliar em jejum, porque você não se alimentou. Então a vesícula biliar não recebeu aí colecistoquinina para isso, tá? Outra coisa para eliminar, né? Outra coisa é que a secretina também é um hormônio importante nesse processo de sinalização e ele avisa o pâncreas que está muito ácido ali no duodeno, porque vem do estômago, o pH do estômago é em torno de 2, extremamente ácido. Então a secretina é importante para sinalizar para o duodeno que ele precisa produzir bicarbonato para alcalinizar o meio. Então esses hormônios aí participando do sistema digestório de forma bem ativa, tá? Ó, agora vamos falar de maneira geral o seguinte. Esses hormônios todos que a gente viu, eles podem ser classificados. Existem basicamente 3 formas da gente classificar um hormônio. Ele pode fazer parte das classes dos hormônios peptídicos, tá? Ele pode fazer parte da classe dos hormônios amínicos ou derivados de tirosina. E eles podem fazer parte de hormônios lipídicos ou esteroidais, que são os hormônios que são, na verdade, gordura, tá? Então, essas 3 classes de hormônios. Mas antes de a gente entender qual hormônio faz parte de qual classe, vamos entender como é que se comportam essas classes de hormônios. E antes de falar dos amínicos, nós vamos falar de 2 classes em específicos, que são classes bem diferentes. Os hormônios peptídicos, ou também chamado de hormônios proteicos, e os hormônios lipídicos, ou esteroidais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir aqui a tela. Tudo que eu falar aqui, para esse lado da tela, é com relação aos hormônios esteroides, ou esteroidais, tá? Os hormônios lipídicos. Tudo que eu falar para cá, eu vou falar sobre os hormônios peptídicos, tá? Então, vai ficar dessa maneira a divisão da tela, pra gente comparar um com o outro. Primeira coisa, hormônio peptídico. O que é uma cadeia polipeptídica? É uma proteína, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que, com relação aos hormônios peptídicos, a gente vai ter a secreção desse hormônio, a forma da glândula eliminar esse hormônio, vai ser eliminado por exocitose. Quando a gente tiver aí a produção desses hormônios, a gente consegue estocar em vesícula. Então, se a gente pegar a glândula, né, que produz o hormônio peptídico, ela vai começar a produzir esse hormônio peptídico e ela vai começar a estocar esse hormônio dentro de vesículas, porque ela só vai liberar esse hormônio quando tiver uma sinalização de que é necessária a liberação desse hormônio. Então, uma característica do hormônio peptídico é que ele é liberado por exocitose quando ele recebe uma sinalização de que é preciso liberar. Então, a gente consegue liberar uma alta concentração desse hormônio. Ele pode ser liberado altas concentrações rapidamente, porque a gente consegue armazenar dentro das glândulas. Quando a gente pensa nos esteroides, é gordura. Gordura atravessa a membrana. Então, ela vai atravessar a membrana da vesícula, ela vai atravessar a membrana plasmática da célula. Então, a primeira coisa, eu não consigo armazenar esse hormônio dentro da célula. Nesse caso, a gente vai ter a liberação do hormônio esteroide por difusão. Eu produzi e eu libero, porque eu não tenho como armazenar. Gordura atravessa a membrana, tá? A membrana plasmática e todas as outras membranas da célula, que é tudo bicamada lipídica.
lipídio com lipídio, eles se atraem, eles gostam um do outro. Então, atravessa simplesmente. Então, a liberação é por difusão. Então, uma característica é que a glândula que produz hormônio de esteroides não consegue armazenar este hormônio. O que ela faz? Ela está produzindo esse hormônio já está saindo. Ele não depende de sinalização, certo? Então, ela produz sob demanda. Precisa do hormônio? Tá bom, peraí que eu vou produzir. E aí ela começa a produzir. Então, eu consigo liberar altas concentrações? Não, porque eu não consigo armazenar. Então, eu vou liberando aos poucos. Aqui, eu consigo liberar alta concentração porque eu consigo armazenar. Então, essa é a primeira diferença entre os hormônios esteroidais e os hormônios peptídicos. Outra característica é o seguinte, quando eles vão cair na corrente sanguínea. Então, agora ele foi produzido, foi liberado, né? Então, aqui a gente tem a corrente sanguínea e a gente tem a corrente sanguínea aqui. Como é que eles vão se comportar? Olha só. O hormônio peptídico é proteína. Proteína não tem dificuldade nenhuma em se dissolver no plasma sanguíneo. No plasma tem água. Proteína é hidrofílica, gosta de água. Então, esses hormônios eles vão se difundir no plasma sem problema nenhum. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele consegue se difundir no plasma sem problema nenhum. Gordura, lipídio, eu consigo dissolver no plasma? Não, porque gordura não gosta de água, é hidrofóbica. Então, esses hormônios aqui, eles já vão ter dificuldade de se dissolver no plasma, mas eles se dissolvem com a ajuda de uma proteína que existe no plasma. Esta proteína é chamada de proteína carreadora. O que ela vai fazer? Ela vai dizer, pode vir aqui, meu filho, que eu te ajudo. E aí eu tenho um hormônio sendo transportado via proteína carreadora. Então, a forma como eles se difundem no plasma é diferente também. E isso vai interferir num aspecto muito importante do hormônio, que a gente vai chamar de meia-vida. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo... Meia-vida, vou botar meia-vida aqui. É o tempo que o hormônio precisa para que a sua concentração reduza a metade. Em outras palavras, gente, é o tempo de ação daquele hormônio no organismo antes dele ser degradado, de forma bem simplória. Então, o que acontece? Quem vocês acham que vai degradar mais facilmente? Aquele que está desprotegido, circulando livremente pelo plasma, que pode encontrar a qualquer momento uma enzima que vai degradá-lo sem problema nenhum, ou aquele que está protegido por uma proteína carreadora, e aí se ele encontrar uma enzima, a enzima vai ter que dar conta da proteína carreadora também. Já respondi a pergunta, né? Na verdade, a meia-vida de um hormônio esteroide, ou chamado de hormônio esteroidal, é uma meia-vida longa. Ele demora muito para ser degradado porque ele está protegido por uma proteína carreadora. Uma meia-vida de um hormônio peptídico é uma meia-vida curta, porque ele não está protegido, logo, a qualquer momento a gente pode ter ação enzimática aí que vai quebrar esse hormônio em pedacinhos minúsculos e isso vai fazer com que esse hormônio se torne inativo. Então, neste caso, quando a gente fala de hormônio peptídico, a gente fala de meia-vida de alguns minutos, às vezes até menos que isso. Quando a gente fala de hormônio esteroidal, a gente fala de meia-vida de dias e horas, às vezes dias, às vezes até mesmo semanas. A gente tem hormônios que duram muito mais. Eles têm mais dificuldade de se difundir, eles não conseguem ser liberados em grande concentração de uma única só vez, mas eles são mais duráveis. Aqui, a gente libera uma grande concentração de uma única só vez, mas ele dura menos, tá? Então, tem vantagens e desvantagens entre essas duas classes. Bom, caiu na corrente sanguínea, ele está procurando alguma coisa que a gente já sabe, que é o órgão-alvo. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Isso aqui é o órgão-alvo do hormônio esteroidal. Aqui, eu vou colocar o órgão-alvo do hormônio peptídico. Qual é a diferença entre eles? No hormônio peptídico, peptídeo é proteína. Vai ter dificuldade de se dissolver, de se difundir aqui
pela membrana plasmática. Logo, os hormônios peptídicos, eles não conseguem atravessar a membrana plasmática, então para que eles tenham um efeito no órgão-alvo, eles vão atuar num receptor, e esse receptor normalmente está localizado na membrana plasmática da célula, está exposto à célula. E aí ele se liga e causa um efeito. E normalmente esse efeito é de fosforilar, desfosforilar proteínas. Significa dizer que esse efeito é para ativar proteínas que estavam inativas, ou inativar proteínas que estavam ativas, modificando proteínas já existentes. Eu estou mexendo nas proteínas que já existem na célula. Eu estou apenas ativando essas proteínas. Elas já existem. Então eu tenho um efeito rápido, porque eu estou mexendo com coisa que já está ali. Só estou ativando uma proteína que estava inativa, por exemplo. Então aqui eu tenho um efeito muito rápido, porque eu mexo com coisa que já existe. E aqui? Bom, eu vou ter uma possibilidade de ter um receptor na membrana plasmática para o neurônio esteroidal? Vou. Mas eu também posso ter um receptor no citoplasma da célula para receber esse hormônio, porque o hormônio, ele vai sair, né, da proteína carreadora, ele vai ficar sozinho, e aí ele vai se ligar a um receptor na membrana plasmática, ok, pode, mas ele também atravessa a membrana plasmática porque é lipídio, o lipídio difunde, e aí ele vai cair em receptores dentro da célula. Um detalhe para isso é que ele, inclusive, pode ir parar uma estrutura da célula que é o núcleo. Ele pode atuar lá dentro no núcleo da célula? Pode. E se ele atuar no núcleo da célula, ele vai atuar como um fator de transcrição. Que é isso? Ele vai estimular a produção de novas proteínas que não existem. Como? Ele vai mexer na transcrição, no que vai ser transcrito do DNA, que vai produzir um gene, um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vem para o citoplasma e ele adivinha, aqui ele vai ser traduzido. E aí a gente tem a formação de novas proteínas. Então o efeito dos hormônios esteroides é a produção de novas proteínas. Ou seja, eu vou mexer na maquinaria genética da célula, né? Eu vou transcrever, formar novos genes que vão traduzir proteínas novas que não existiam antes. Esse efeito talvez seja um efeito mais lento, né? Ele vai lá para o núcleo, vai modificar, vai produzir uma nova proteína, mas ele é um efeito bem consistente, ele mexe ali no DNA. Aqui é um efeito mais rápido, porque mexe em proteína já existente, mas em compensação ele não modifica a transcrição, não mexe no DNA da célula. Então esse é um efeito bem mais, vamos dizer assim, invasivo, né? Vai lá para o núcleo da célula, certo? Então eu tenho meia-vida longa, meia-vida curta, eu tenho um efeito rápido, aqui eu tenho um efeito mais lento, mas muito mais duradouro, porque a minha vida é longa. Eu tenho um efeito rápido, forte, mas muito menos duradouro, né? Porque a minha vida é curta. Então esses são as principais diferenças. Bom, exemplos. Todos os hormônios sexuais, eles são esteroides. Testosterona, estrogênio, progesterona, o hormônio do estresse, o cortisol, tá? A aldosterona são hormônios esteroidais, tá? Quais são os hormônios peptídicos? A maioria, tá, gente? A insulina, o glucagon, o paratormônio, a ocitocina, o antidiurético, a melatonina, enfim, esses hormônios todos que eu falei aí, eles são hormônios proteicos, hormônios peptídicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a terceira classe de hormônios, que são os hormônios derivados de tirosina, ou simplesmente hormônios amínicos. Uma parte deles se comportam bem parecido com o hormônio peptídico e uma outra parte se comporta bem parecido com os hormônios esteroidais, tá? Os esteroides. Vamos lá. Quais são os hormônios amínicos? A gente tem dois tipos. A gente tem os hormônios que a gente chama de catecolaminas. É um grupo de hormônios que fazem parte da classe dos amínicos.
e a gente tem os hormônios tireoidianos, os hormônios da tireoide, tá? Que é o T3 e o T4. Esses dois hormônios da tireoide, eles são hormônios amínicos e as catecolaminas também são hormônios amínicos. Quais são as catecolaminas? A adrenalina e noradrenalina. Alguns livros citam também a dopamina, tá? Mas a gente fala mais de dopamina do sistema nervoso. Então, esses hormônios, T3, T4, noradrenalina e adrenalina, são hormônios amínicos. Só que o que acontece? Por que a gente separou de forma diferente aí os amínicos? A gente não colocou junto ali naquela divisão de lipídicos e peptídicos. Porque o amínico, ele é meio misturado aí, tá? Quando a gente pensa nos hormônios tireoidianos, eles têm uma meia-vida longa. Eles atuam no núcleo da célula, por exemplo, ou também na superfície da célula, porque eles conseguem atuar aí, atravessando a membrana plasmática das células e atuando na produção de novas proteínas. Meia-vida longa. Quando ele se difunde no sangue, adivinha? Ele utiliza as proteínas carreadoras. Quando a gente pensa nas catecolaminas, elas normalmente elas têm meia-vida muito curta. Meia-vida curta. Curtíssima, inclusive. Mais curta do que a maioria dos hormônios peptídicos, tá? Ela atua normalmente na membrana plasmática da célula, tá? Em receptores da membrana plasmática. E ela se difunde pelo sangue sem o uso de proteínas carreadoras. O que a gente tem aqui, gente? Os hormônios tireoidianos se comportando bem parecido com hormônios esteroides e hormônios da catecolaminas se comportando bem parecido com os hormônios peptídicos. Então, por isso que a gente segrega ele dos outros, porque ele tem uma característica um pouco diferenciada aí, tá? Tem hormônios que pertencem aí, são bem parecidos com hormônios peptídicos e tem hormônios que são bem parecidos com hormônios esteroides. Aí a pergunta que você deve estar se fazendo aí, mas por que a gente não pega o tireoidiano e mete lá então nos hormônios esteroidais? Porque os hormônios esteroidais são gorduras, derivados de colesterol, por exemplo. Aqui nós temos hormônios tireoidianos, que são derivados de tirosina. Então a constituição dele é diferente, então ele não pode ser jogado lá no esteroidal. Quando a gente pensa aqui é a mesma coisa, as catecolaminas também são hormônios amínicos. É por isso que eles criaram então uma terceira classe de hormônios, que são os hormônios amínicos. Bom, pessoal, olha só. Então, continuando, né, para falar um pouquinho sobre como todas essas glândulas elas se organizam e elas se interagem entre si, vamos pensar numa relação muito importante, inclusive, que é o eixo central do sistema endócrino, que é a relação hipotalâmico-hipofisária. Então, a relação hipófise e hipotálamo. Então, vamos pensar aqui. Então, a gente tem aqui o hipotálamo. O hipotálamo, ele secreta, conforme eu falei para vocês, os hormônios liberadores e a somatostatina, tá? Vamos pensar aqui no hipotálamo. Ele vai secretar, então, um hormônio que pode ser o hormônio somatostatina. Além disso, e esse hormônio somatostatina é um hormônio que inibe a hipófise, certo? E inibe uma coisa específica da hipófise. A somatostatina inibe a hipófise para que ela não libere um hormônio chamado de GH, o hormônio do crescimento, tá? Agora, o hipotálamo também pode liberar um outro hormônio, e esse hormônio já é um hormônio liberador, já vai estimular a hipófise, que é o liberador de GH, que é o GHRH, hormônio liberador de GH. Esse hormônio liberador
de GH, vai estimular a hipófise e agora ele vai estimular a hipófise a liberar o hormônio GH. Então, nós temos aqui a somatostatina, que vai inibir a hipófise para ela não liberar esse hormônio, e o hormônio liberador de GH, que é o GHRH, que vai estimular a hipófise a liberar esse hormônio. Esse hormônio, quando ele é liberado pela hipófise, ele vai atuar em vários tecidos, dentre ele o fígado, dentre ele os ossos e cartilagens. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar o osso, mas os nossos ossos longos, ele tem uma região feita de cartilagem que a gente chama de linha epifisal ou linha epifisial. Essa linha cartilaginosa garante que esse osso ainda vai crescer. E na presença de GH, o GH vai estimular o crescimento ósseo. É quando o menininho tá lá cada dia mais crescendo, aumentando a sua altura, trocando o sapato. Nesse momento ele está em fase de crescimento. Então o GH vai atuar no fígado e ele também vai atuar em ossos, aumentando o crescimento geral. Se ele libera GHRH, a hipófise libera mais GH e a gente cresce mais um pouquinho, tá bom? Então aqui a gente tem uma maneira do hipotálamo de controlar a hipófise, tanto de estimulando quanto inibindo, tá? Um outro hormônio liberador que o hipotálamo pode liberar, é um hormônio aqui chamado de TRH. É o hormônio liberador do TSH, tá? Então, o hipotálamo libera o TRH, que é o hormônio liberador do TSH, e ele vai estimular, então, eu botei aqui a linha errada, né? Então, vamos botar aqui na hipófise. Ele vai estimular aqui a hipófise, só que agora ele não vai estimular a hipófise a liberar GH. Ele vai estimular a hipófise para que a hipófise libere um outro hormônio chamado de TSH, que é chamado de hormônio tireoestimulante. Então, a gente tem o TRH, liberado do hipotálamo, que estimula a hipófise libera TSH. Então, ele também é um hormônio que vai estimular, tá? O que o TSH vai fazer? O TSH é um hormônio que vai atuar na tireoide. Então, o tecido-alvo do TSH é a tireoide. O que ele vai fazer na tireoide? Ele vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, T3 e T4. Olha só, hipotálamo libera TRH, que estimula a hipófise, que libera TSH, que estimula a tireoide a liberar T3 e T4. O que o T3 e T4 vai fazer? A gente já viu, vai aumentar o metabolismo. Acabou? Não, tá só começando, né? A gente tem também outros hormônios que vão estimular outras glândulas também. Continuando aqui, a gente também vai ter um outro hormônio liberador que vai estimular a hipófise aqui, que é chamado de CRH, que é um hormônio liberador de adrenocorticotrófico, CRH. É um hormônio que também vai estimular a hipófise e vai estimular a hipófise a fazer o quê? Vai estimular a hipófise a liberar um hormônio chamado de ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. O que esse hormônio vai fazer? Esse hormônio vai estimular as glândulas adrenais. O que as adrenais vão fazer? As adrenais, elas produzem vários hormônios, mas esse hormônio adrenocorticotrófico vai estimular as adrenais a liberar o hormônio do estresse, cortisol, tá? Então, isso também vai acontecer. Que mais? Bom, vários, né? A gente tem outro exemplo também de outro hormônio liberador. A gente tem um outro hormônio liberador, que é o hormônio GnRH, os hormônios liberadores de gonadotróficos, né? Esse hormônio aqui, ele é um hormônio que vai estimular a hipófise a liberar
o hormônio LH e FSH. Esses dois hormônios vão ser liberados lá pela hipófise quando a gente tem o GNRH sendo liberado pelo hipotálamo. O hipotálamo estimula a hipófise libera o LH e o FSH. O que eles vão fazer? Eles vão atuar nas gônadas. Aí a gente tem que separar, né? No caso dos homens, o que esse hormônio vai fazer? No caso dos homens, o LH vai estimular a célula de Leydig. O que a célula de Leydig faz? Testosterona. Então, vai estimular a produção de testosterona no homem, o LH. E o FSH vai estimular uma outra célula que tem no testículo, que é a célula de Sertoli, que vai estar envolvido na produção de espermatozoide. Então, no caso do homem, né, o hipotálamo libera GNRH, estimula a hipófise libera LH, LH vai lá no testículo e estimula a célula de Leydig para produzir testosterona. E se for FSH, vai lá no testículo, estimula as células de Sertoli para produzir espermatozoide. Tá. E como é que acontece nas mulheres? Bem parecido com o dos homens também. Nas mulheres é o seguinte, a gente vai ter o hormônio FSH e LH. Os dois estimulam bem, diferente dos homens, não tem uma diferença bem clara sobre esses hormônios, tá? Os dois vão estimular os ovários a produzir estrogênio e progesterona. Só que o LH, ele está muito envolvido na ovocitação, que comumente a gente chama de ovulação, que é quando a mulher libera o óvulo na tuba uterina para fecundar, tá bom? Isso é estimulado pela presença do LH. E o que o FSH vai fazer? Ele vai estimular a produção dos folículos ovarianos, né? Então, vai estimular a produção dos folículos. Detalhe é que esses folículos, eles produzem o hormônio progesterona e estrogênio, que também é hormônio. O que a progesterona e o estrogênio vai fazer? Estimulados pelo FSH, o LH também estimula isso, tá? Estimulados pelo FSH e LH, o ovário produz progesterona e estrogênio. E o que a progesterona e o estrogênio vai fazer, além dos caracteres sexuais secundários femininos, é que ele vai atuar no útero. O que ele vai fazer lá no útero? Vai estimular a proliferação do endométrio. O endométrio, aquela camada que reveste a parede interna do útero, tá se preparando para receber um baby, tá? Que tá vindo lá na tuba uterina, um embriãozinho que tá vindo lá na tuba uterina. Então, enquanto isso, ó, a gente já tem um estímulo endócrino para a proliferação do endométrio. E se chegar lá no ovário e a gente não tem um embrião, a gente só tem um ovócito ali, um ovócito secundário que a mulher liberou, não tem um embrião, a mulher não engravidou, o que vai acontecer? Queda de progesterona e estrogênio e descamação de endométrio. A gente tem até um vídeo sobre isso anteriormente, sobre como que acontece o processo reprodutivo, tá bom? Então, é dessa maneira que vai atuar. E para finalizar, a gente ainda tem um aqui que eu não vou desenhar aqui no quadro, mas a gente ainda tem o hipotálamo liberando dopamina na hipófise. E quando ele libera dopamina sobre a hipófise, é inibitória e vai inibir a produção de prolactina. Olha só o quanto que é complexo isso aí. Bom, isso é importante porque se a pessoa tiver um tumor no hipotálamo, ela pode ter um problema nos órgãos periféricos, nos órgãos alvos desses hormônios, tá? Então, muitas vezes a mulher tem problemas lá no ciclo menstrual, seja lá o que for, e o problema não está nos ovários, por exemplo. O problema pode estar lá na hipófise, ou um problema pode estar lá no hipotálamo. Então, é por isso que o sistema endócrino é extremamente complexo, onde um órgão depende do estímulo de outro. Então, qualquer problema em qualquer nível dessa relação pode causar diversos efeitos, né? Que são os problemas endócrinos. Bom, pessoal, um outro sistema muito importante, né, que acontece dentro do sistema endócrino, é um sistema muito importante para a manutenção da nossa vida, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que o nome é meio feio, meio complexo,
a pessoa já fica logo, ah, credo, não vou aprender. Mas na verdade ele é muito simples, tá? É um sistema que a função dele é reverter um quadro de hipovolemia. Então o que acontece? Em algum momento da sua vida você ficou hipovolêmico. Hipovolemia significa baixo volume de líquido no corpo, né? Mas no caso da hipovolemia, baixo volume de sangue, de volume sanguíneo. Gente, significa dizer que o seu sangue ele tem um volume diminuído. Diminuiu o volume sanguíneo. Em que circunstância a gente pode ter hipovolemia? Quando a gente está com diarreia, perdendo muito líquido. Quando a gente sofreu um trauma e aí tá sangrando, tá? Então, nessas situações, quando a gente está vomitando muito, a gente está perdendo líquido. Então, todas essas situações são situações anormais, né? Não são situações fisiológicas, elas podem causar uma hipovolemia, uma diminuição do volume sanguíneo. Qual é o problema disso? Se eu diminuo o volume sanguíneo, eu diminuo a pressão arterial. Lembra que a circulação sanguínea ela acontece por diferença de pressão. Então, se eu não tenho diferença de pressão, eu não tenho circulação. Para que o sangue vai subir para o cérebro, então, se não tem diferença de pressão? Nesse momento, a gente já tem órgãos perdendo a oxigenação por uma insuficiência circulatória, né? E aí a gente já tem morte cerebral, parada cardiorrespiratória, etc. Então, a hipovolemia é muito séria. Ela pode, né, ser responsável pela morte, né, do indivíduo. Então, é muito importante. Então, no caso de hipovolemia, em que a pressão está extremamente baixa, a pressão arterial baixa, o volume sanguíneo baixo, numa situação aí de trauma, por exemplo, a gente vai ativar esse circuito, o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como é que ele acontece? Primeiro, gente, na hipovolemia, acontecem os seguintes eventos. Os rins, eles produzem um hormônio chamado de renina. Eu falei para vocês ainda há pouco. É um hormônio, tá? O fígado produz um hormônio também, eu falei para vocês, que é um hormônio angiotensinogênio. De forma bem simples, o que acontece é o seguinte: a renina, a atuação da renina, né, sobre o angiotensinogênio, transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Para que o angiotensinogênio sofra a devida modificação para se transformar em uma angiotensina 1, eu preciso da atuação da renina. Então, a renina promove aí a conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1. O angiotensinogênio produzido pelo fígado e a renina pelo rim, tá? Então, a renina faz isso aqui, ó. Transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 se transforma em angiotensina 2. A angiotensina 2 é o hormônio ativo, tá? Ah, mas quem faz isso? É a renina de novo? Não. É uma enzima que a gente chama de ECA, enzima conversora de angiotensina. Ela vai simplesmente transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. Só isso, ela vai ativar a angiotensina. Então, a angiotensina 2, ela é a substância ativa que vai exercer um efeito, né, relevante. O que a angiotensina 2 vai fazer? A angiotensina 2, ela vai fazer várias coisas. Por exemplo, ela vai lá no sistema nervoso central induzir a gente a sentir sede. A gente vai beber água, tá? Ela também vai atuar nas adrenais. Lembra lá das adrenais? E ela vai estimular as adrenais a liberar o hormônio aldosterona. E a aldosterona é um hormônio
que na verdade a atuação dele é fazer a gente reter sódio. A gente retém mais sódio na presença de aldosterona. Só que sódio atrai água. Tá bom? Que mais que a angiotensina vai fazer? A angiotensina vai lá na neurohipófise. Fazer o que na neurohipófise? Fazer a neurohipófise liberar o hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. No final das contas, o que o hormônio antidiurético faz? O hormônio antidiurético retém água, faz a gente perder menos líquido. Você liberar aldosterona absorve sódio, os rins absorvem sódio, que faz a gente reter líquido. E beber água, a gente bebe água, então a gente coloca mais líquido para as nossas células. No final das contas, o que a gente está fazendo? A gente iniciou um quadro de hipovolemia e com todos esses efeitos aqui, a gente vai terminar com um quadro de volemia normal. A gente aumenta a volemia em relação à volemia inicial, porque a gente bebe mais água, porque a gente retém sódio que retém líquido, porque a gente perde menos água pelos rins com a liberação do antidiurético. Tudo isso vai resultar numa volemia normal, que ela estava hipovolêmico, aumenta a volemia, ela fica no nível normal. Isso aqui é importante para a manutenção da vida, tá, gente? Porque se a gente tiver um trauma, esse sistema não funcionar, às vezes não dá tempo de a gente chegar no hospital, tá? Justamente porque a nossa volemia baixa demais, a gente não tem esse efeito aqui que segura as pontas até a gente chegar no hospital, de repente, para tentar se salvar. Então, é um sistema que depende de hormônio. Olha só o nome do sistema. O sistema é renina, angiotensina, aldosterona. O nome do sistema remete aos principais hormônios liberados para que esse sistema funcione adequadamente.